E aí, como é que você tá? Bora pro nosso devocional hoje? E eu já vou te adiantar que tá incrível, né? Todos os dias é um maná do céu, né? Que Deus manda para nossas vidas para nos ajudar a evoluir, né? E a crescer espiritualmente. Então, assim, vamos falar do poder da generosidade. Às vezes eu me enrolo nas palavras, mas faz parte, né? Até desenvolver bem a oratória. Mas dia 11 de março hoje, e Deus quer falar muito forte ao nosso coração sobre nós sermos pessoas generosas. Vamos lá? Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou, ele lhes falou amavelmente. Em Gênesis 50, 21, que fala sobre José, né? Não sei se você conhece a passagem de José do Egito, que foi vendido pelos seus irmãos, né? Lá antigamente, que os irmãos dele tinham inveja dele e não gostavam, porque o pai dele amava ele muito, então ele foi vendido como escravo. Naquele tempo as pessoas eram vendidas como escravas, né? E ele foi vendido por ser o mais novo, né? Não tinha tanto poder, não tinha tanta autoridade assim em manifestar, né? Como, se manifestar como pessoa. Então, os irmãos dele eram, não me lembro quantos eram, mas eram uma turma, né? E venderam ele. Mais tarde, ele foi preso e tudo mais, né? E depois, Deus restaurou a vida dele e colocou ele como governador do Egito. Então, assim, deu uma reviravolta na vida de José, né? Mas ele sabia que era Deus quem... Ele sabia que era Deus quem estava fazendo tudo isso na vida dele, agindo, né, para que ele fosse preso, para que ele tivesse os carcereiros que estavam com ele lá, os prisioneiros, aliás, que estavam com ele, tivessem sonhos, tudo mais. Deu uma reviravolta na vida de José, né? Desde quando conta a história ali. Mas ele reconhecia que era Deus que estava trabalhando na vida dele e todas as coisas cooperavam para o bem, né? Então, ele disse ali no final, quando o pai dele morreu, que ele perdoou os irmãos dele e tal, daí eles começaram a andar juntos, né? E os irmãos deles acharam que após o pai dele morrer, José ia se vingar deles, né? Agora José vai se vingar de nós, porque o nosso pai não está mais aqui. Mas na verdade não. Daí foi onde que José cita essa passagem, né? Não se preocupa que eu vou ajudar vocês, vou sustentar, porque naquela época veio uma grande fome, né? E José era quem tinha os alimentos no Egito. Então José disse assim, não se preocupe que eu vou ajudar a sustentar os seus filhos, vou cuidar de vocês. E José falou amavelmente, quer dizer o quê? Que José ele não carregou mágoa, não carregou rancor de nenhum dos irmãos, né? Ele, pelo contrário, ele foi amável com todos, né? E disse assim, mesmo nosso pai morrendo, não se preocupe, eu vou cuidar de vocês, né? Eu vou dar alimento para vocês. Então, assim, isso reflete muito o amor de Deus em nossas vidas, né? A bondade de Deus sobre nós. Que é dizer assim, assim é a generosidade de Deus. Ele não se limita apenas a nos abençoar materialmente, mas em todas as áreas da vida. Deus, ele cuida de nós. Quando a gente entrega a nossa vida para ele, Deus, ele sabe de todas as coisas que nós necessitamos, né? E às vezes até mesmo, que nem já aconteceu comigo, né? Não era de dinheiro que eu precisava, não era de nada que eu precisava. Um dia eu precisei só de um abraço, sabe? Sabe quando tua alma assim tá muito aflita e tu precisa só de um abraço que assim vai valer por muito, 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 muito. Então foi o que aconteceu na minha vida. Aquele dia especificamente eu precisava só de um abraço. Eu tava meio triste, né? Algumas coisas tinham acontecido. E lá na igreja, até quando eu fui, um casal que é muito nosso amigo pegou e veio e me abraçou, né? Eles não falaram nada, eu não falei nada, eu só recebi um abraço muito forte. Então eu senti muito forte a presença de Deus ali na minha vida. Um simples detalhe, né? Um abraço, que às vezes a gente acha que Deus vai nos abençoar só materialmente, tal, tal. Não, Deus, ele cuida nos mínimos detalhes, né? E naquele dia específico eu precisava de um abraço e Deus mandou pessoas a me abraçar, e aquele abraço assim foi tão maravilhoso, porque eu senti o cuidado e o amor de Deus através daquelas pessoas por mim, né? Então, assim, não pense que Deus é limitado, que Deus não pode fazer as coisas, que Ele pode tudo, Ele sabe o íntimo da nossa alma, Ele sabe daquilo que a gente necessita.
muitas vezes é um abraço financeiramente, emocionalmente, todas as coisas. Só que tu tem que se entregar para Ele e ser generoso, né? Entregar teu coração, ó Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu não tô legal aqui, não tô legal ali. Então abrir teu coração, sabe? Por mais que as circunstâncias, né, que nem aconteceu com o José, ele foi vendido, ele sofreu, ele foi preso, aconteceu muitas coisas na vida dele, ele sempre foi generoso, ele nunca foi rancoroso, né? Agora que eu tô no governo, agora que eu tô o governador aqui do Egito, vocês vão me pagar. Não, muito pelo contrário. Ele não fez isso com os irmãos dele, né? Ele foi generoso, ele abraçou, ele disse, eu vou sustentar vocês. Então, assim, não pense que Deus é um Deus mau que, agora que tu se arrependeu ou agora que tu precisa, eu não vou te ajudar. Não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu nunca vou me cansar de falar isso, porque é real, né? Quando a gente entende esse agir de Deus nas nossas vidas, por mais que a gente esteja passando por dificuldades e tudo mais, Ele tá ali, Ele tá presente quando a gente confia, né? No poder dele. E assim, algo que eu costumo dizer é que generosidade mostra como está o seu coração e tem o poder de impactar vidas. Atualmente, muitas pessoas têm se afastado uma das outras por desentendimentos, e isso ocorre até mesmo dentro das famílias. Quantas vezes, quantas famílias a gente vê que por uma coisinha elas se entregaram uma com as outras e acabam se afastando, sabe? Guardando rancor, guardando mágoa. E aquilo ali vai germinando, vai crescendo, vai florescendo e cresce, mina a cabeça das pessoas a ponto de afastar e não gostarem mais uma das outras, sabe? Então, assim, não guarde mágoa, não guarde rancor, isso não faz bem para você, para sua alma e para as pessoas que estão ao seu redor. Porque a gente perde tanto tempo na vida carregando essas coisas que não são nossas, né? Então a gente deixar, sabe, perdoar rápido, que nem eu disse pro meu guri, pro Júnior, ele tem 10 anos. Um dia ele tava bravo com o Rafael, né, que é padrasto dele, e daí eu disse assim, filho, senta aqui, a mãe vai te ensinar uma coisa muito valiosa. Olha, vale mais que ouro, essa sabedoria que eu vou te ensinar. Se tu pegar e aprender, tu vai estar rico, eu disse pra ele, né? Eu disse assim, ó, sabe o que tu tem que fazer quando as pessoas te magoam, quando tu se sente frustrado? É ter um coração ensinável e perdoar rápido as pessoas, né? E o que eu tô te ensinando aqui é valioso. Se tu aceitar meus ensinamentos, minhas instruções, tu vai conseguir perdoar rápido as pessoas. Por mais que te fere, te magoa, mas tem um coração perdoável, né? Perdoa rápido as pessoas, que isso vai fazer bem pra ti. Ele me olhou, ficou pensando, tá, ele não falou nada, mas eu vi que ele aceitou aquela instrução, né? E ele concordou, assim. E outro dia, então, aconteceu que ele também ficou magoado, não me lembro com quem que era lá, e ele pegou e disse, não, tem que perdoar rápido, sabe? Ele disse, vou esquecer isso, vou perdoar, vou deixar pra lá, sabe? Então, foi muito assim. Ele aceitou o ensinamento e hoje eu tô treinando ele pra ter esse coração que perdoa rápido as pessoas, né? Porque é tão ruim carregar mágoas, ressentimentos que nos ferem, né? Que não edificam as nossas vidas. Então, assim, se você tem que perdoar uma pessoa, perdoa rápido. Não pense 2 vezes, mas perdoe, decida. O perdão, ele é uma decisão. Quando a gente toma uma decisão, a gente começa a perdoar. Por mais que aquela mágoa tenha ainda, né? Porque a gente vai crescendo, a gente vai guardando aquilo. Então, quanto mais a gente decide perdoar, mais aquelas coisas ruins vai saindo do nosso coração, né? Então, é o que eu digo pra você hoje, Deus fala também, perdoe rápido, pra você não ficar presa naquilo que tanto te causou frustrações, tantas mágoas, né? E principalmente a questão da família, né? E muitas vezes eu falo assim, família mesmo, de corpo e alma, é as pessoas que moram dentro da nossa casa. As outras pessoas são familiares, mas não que a gente tenha que se afastar deles, tenha que guardar rancor e mágoa, não. A gente tem que entender que eles têm a casa deles, a gente tem a nossa, mas mesmo assim a gente ter uma harmonia, né? Ter um elo bom. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde a gente vai precisar deles, né? Eles são a nossa base, tudo aquilo que a gente aprendeu com a nossa família vem desde a infância. Então, assim, muitas vezes a gente vai precisar deles, como eles também vão precisar de nós. Então,
por que carregar tudo isso, sabe, que não é nosso? Perdoa rápido, entende? Então isso vai te fazer bem, tá? E, mas eu não gosto de fulano, mas eu não gosto de ciclano. Mas tu não tem que gostar, só tem que perdoar. Só tem que manter, assim, um elo saudável, né, diante das pessoas e das circunstâncias. E eu sempre costumo dizer o seguinte, não consigo perdoar, tá bom. Mas assim, o que Jesus faria se fosse no seu lugar? Como Jesus reagiria, sabe? Eu sempre tento me colocar no lugar de Jesus. O que Jesus faria? O que Jesus pensaria nessa situação? Como Jesus reagiria, né? E eu tenho certeza que Jesus não guardaria mágoas, tanto que ele não guardou quando ele foi crucificado na cruz, né? Ele foi violentado e tudo mais. Ele foi assim, ele pagou os nossos pecados, literalmente, né? Então, assim, mesmo assim, ele perdoou rápido. Ele disse na cruz, né? Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que faz. Além de nos perdoar, ele pediu para Deus nos perdoar, porque a gente estava sacrificando, né, o Senhor dos Senhores. Mas Jesus teve um coração perdoável, né? Ele perdoou rápido, assim. Mesmo naquele momento, ele já decidiu, que é uma decisão, né? Já decidiu perdoar. E morreu e depois ressuscitou em grande glória, né? Como Deus deu o nome dele, que está acima de todo nome, né? Então, assim, nós temos o brilho e a paz de Deus em nosso coração. Devemos tomar atitudes que reflitam isso. Jesus diz em Mateus 5,9: Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Olha que coisa boa, né? Quem é uma pessoa pacificadora, que tem paciência, que tem mansidão, vai ser considerado filho de Deus, né? Porque é isso que Jesus ele tem que refletir na nossa vida. Não basta simplesmente a gente dizer que ama a Deus, que aceita Jesus, se a gente não tem um coração assim, moldável, sabe? Um coração que está disposto a se sacrificar por amor aos outros, não por amor a nós. Como eu disse outro dia, né? O eu nosso, ele tem que morrer, sabe? Por mais que seja difícil, a questão do orgulho, a gente tem que baixar ele. Tem que eliminar ele, né? Porque senão a gente não vai viver na plenitude que Jesus nos chama, que Jesus nos diz quem nós somos, né? Essa pessoa que é considerada filha de Deus. Porque nós somos imagem e semelhança dele. E se nós carregarmos mágoas, frustrações e tudo aquilo que nos impede de viver uma vida feliz, uma vida plena, né, diante de Deus, nós não estaremos sendo imagem e semelhança dele, pelo contrário, né, imagem e semelhança de Satanás, porque é ele que carrega até hoje essa questão do ego, de querer ser mais do que Deus, de querer estar acima, né, do trono. Então, quem você está carregando a imagem? Qual é a imagem que você carrega? Sabe? Analise isso na sua vida. Tá, Dani, eu entendo isso, eu sei que eu tenho que ter um coração ensinável, eu sei que tudo isso que tu tá falando eu entendo, mas é difícil pra mim. Eu sei que é difícil, né? Eu me coloco no seu lugar, eu mesmo já foi muito difícil pra mim perdoar algumas pessoas, mas o perdão, como eu disse, ele é uma decisão. Quando você decide perdoar, é aos pouquinhos, sabe? Você vai construindo isso aos poucos, não é de uma hora pra outra. Mas a decisão, sim, a decisão é hoje. Ela precisa ser hoje. Então, decida hoje na sua vida a perdoar aquelas pessoas que você precisa perdoar. E é para você em primeiro lugar, né? Elas talvez nem saibam do que elas estão, que tu tá carregando essa mágoa, esse ressentimento, e elas estão lá vivendo a vida delas. E você tá aí, frustrada, muitas vezes com doenças emocionais, pela questão de guardar tantas coisas ruins, né, na sua alma. Então, assim, o fato é que o amor de Deus tem poder para restaurar. E tem mesmo, quando a gente entende que nós somos amados por Deus e que nós fomos perdoados por Deus, a gente começa a viver uma vida extraordinária. Porque a gente sente que esse amor, ele transcende, né? Ele vai além. Então, se Deus nos amou tanto e nos perdoou tanto, quem somos nós para não perdoar, né? Que é o que a palavra diz também. Então, assim, não permita que desentendimentos do passado criem rachaduras em sua vida. Porque, assim, muitas vezes a gente carrega isso e tranca a nossa vida, sabe? Tem coisas que a gente fica guardando e a gente fica lá presa nesse passado e não consegue viver adiante daquilo que tem para nós vivermos, né? Que Deus fala para nós vivermos também. A gente fica preso nesse passado, cria rachadura, sabe?
cria um trauma, digamos, na nossa vida e a gente fica presa lá. Sendo que não precisa. Por mais que seja difícil, não precisa a gente viver nesse trauma, tá? Então, assim, não permita que desentendimentos do passado criem rachaduras em sua vida. Seja generoso e pacificador. Deus Pai o está chamando para isso. Então, se você chegou até aqui nesse vídeo hoje, é porque Deus está falando ao seu coração, sabe? Ele está falando. Não duvide disso. Por quê? Porque não é à toa que a gente vê um vídeo, vê alguém falando, vê alguma coisa de Deus, não é à toa. Deus sempre vai usar as pessoas para falar no nosso coração. E provavelmente você já deve ter visto mais coisas, né? Então tudo vai se encaixando porque Deus ele quer trabalhar e muito na sua vida a questão do perdão, né? Da mágoa, do ressentimento. Então decida perdoar ainda hoje, né? Então a generosidade não o torna melhor que ninguém, mas o faz parecido com Jesus. Não é a questão de, se eu perdoar eu vou ser melhor que os outros, não. É que você vai estar carregando a imagem de Jesus, a imagem e semelhança dele. Porque ele é assim, ele é bondoso, ele é amoroso, ele é pacificador. Então decida perdoar hoje, tá? Então a palavra de hoje é reconciliação. Analise sua vida, o que você precisa perdoar e rápido, né? Tenha um coração ensinável também, aceite a instrução que Deus está te dando no dia de hoje. E assim, se você gostou do devocional de hoje, deixa o like aqui, também coloca nos comentários se você vai decidir, né, perdoar aquelas pessoas que tanto te feriram e seguir a sua vida adiante, porque Deus ele tem muito mais para sua vida, tá? Nos vemos amanhã então.